Nesta semana, novos documentos da Polícia Federal que se tornaram públicos envolvendo o Rolex cravejado de diamantes complicaram ainda mais o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, outros militares e o advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef. Para repercutir os desdobramentos do caso das joias que cercam Bolsonaro e pessoas do seu entorno, nós falamos agora com a Eleonora de Lucena, jornalista e editora do site Tutameia. Eleonora, tudo bem? Prazer te receber aqui mais uma vez no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Ana Rosa e Cosme. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eleonora, esta semana, outros desdobramentos envolvendo aí as joias doadas a Jair Bolsonaro, até então presidente da República. Joias essa que vem cercando cada vez mais Bolsonaro e seu entorno. E com mais agravantes, agora com outros militares envolvidos e agora também essa história do advogado da família, Frederico Wassef. Primeiro ele não sabia e agora ele sabe, tem comprovante de compra. Queria te ouvir sobre esta semana envolvendo aí a questão de joias, Bolsonaro e afins. Eu acho que é uma semana que talvez seja até agora uma das piores semanas para as Forças Armadas brasileiras desde o final da ditadura militar. Quer dizer, as Forças Armadas, né, estão sendo foram envolvidas pelo governo Bolsonaro e vice-versa, né, num escândalo de uma quadrilha, que tudo aparenta ser uma quadrilha de assalto ao patrimônio público, né, que também envolve, talvez principalmente envolve, né, a participação de militares da ativa numa tentativa de golpe de Estado, que foi o que a gente viu no dia 8 de janeiro. Então, o caso das joias, né, se soma, né, o resultado dessas investigações que mostram as Forças Armadas envolvidas em crimes, né, participantes da ativa e da reserva envolvidos. Quer dizer, é uma situação muito preocupante, é uma preocupante para a instituição e é claro que se somam todos os dias novos indícios dos crimes cometidos por Jair Bolsonaro. São vários crimes, tem o crime, né, de envolvimento na tentativa de golpe de Estado, de envolver as Forças Armadas nisso, tem o crime, os variados crimes que ele cometeu durante a pandemia, né, fake news, tentativa de desacreditar o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, e a gente teve mais detalhes aí nesta semana, né, de uma tentativa rocambolesca de tentar desacreditar a eleição brasileira. Quer dizer, uma ação, né, coordenada pelo então presidente da República para atacar, minar a democracia brasileira, instaurar uma ditadura e ainda por cima abocanhar patrimônio público em benefício próprio. Quer dizer, é uma situação muito, muito ruim. E, Eleonora, vamos focar agora aqui no Wassef, né? Essa figura que é advogada da família Bolsonaro, foi na casa de Wassef, lá atrás, que foi encontrado Queiroz, foragido, né? Escondido da polícia antes de ser preso. Então, a ligação com a família Bolsonaro é indiscutível. E aí existe agora relação deste advogado com todo esse imbróglio das joias, porque diz que recomprou o relógio e trouxe de volta, quase como eu fiquei culpado pela venda, e trouxe de volta. Mas da onde vem esse dinheiro? Por que da recompra? O que aconteceu? E no final das contas, quando retornou, não declarou na Polícia Federal também que estava com um bem comprado no exterior, que a gente sabe também que é crime. Como explicar tudo isso, Eleonora? Bom, são detalhes aí dessa turma, né, dessa gangue que esteve atuando no centro do poder da República. O Wassef é uma dessas peças, né, uma peça trágica desse enredo, né, de assalto. Então, cada dia a gente tem mais um pedaço do quebra-cabeça, mas a gente já tem uma visão, ainda que
precária, né, mas ela tem uma visão do tamanho, né, dos crimes, o tamanho dos crimes que foram cometidos por essa gangue. Então, as versões se modificam, né, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, quer dizer, o próprio Bolsonaro tem várias versões, ele nega, mas depois ele tem versões diferentes, quer dizer, há uma inconsistência total na defesa do Bolsonaro, ele está ficando cada vez mais isolado politicamente. Eu acho que o depoimento também do hacker na Câmara, na CPMI, dos atos golpistas do 8 de janeiro, está revelando uma série de outros detalhes, quer dizer, são atos que precisam ser apurados, pelas investigações, e precisa haver punição. Quer dizer, precisa haver punição não só do Bolsonaro, onde se acumulam provas, mas de toda uma turma, né, que estava no Estado, estava nas Forças Armadas e no seu entorno, que agiu contra o Brasil, quer dizer, contra os interesses brasileiros, burlando leis, né, atacando a democracia, que precisam ser devidamente punidos para que a gente sinalize, né, a força da democracia brasileira. A força da democracia brasileira, nesse momento, passa, né, pela punição do Bolsonaro e sua gangue. Eleonora, há quem diga que nessa última semana, a partir do caso das joias, que Bolsonaro e o bolsonarismo deu uma recuada, foi um dos maiores baques, né, do que se pode, desde que ele saiu da presidência da República. A gente pode fazer essa leitura de fato e até onde pode se desidratar Bolsonaro e o bolsonarismo, Eleonora? Olha, eu acho que há um enfraquecimento do bolsonarismo, eu acho que é fato. Quer dizer, eu acho que a gente, inclusive pelo silêncio das redes da extrema-direita e pelos subterfúgios que estão sendo usados, né, nessas correntes para tentar justificar essa história, é possível, sim, dizer que há um enfraquecimento. Mas eu acho que não pode, de forma alguma, subestimar a força do fascismo no Brasil. A gente viu, não só no resultado das urnas, mas durante todo esse processo, nesse ano, que ainda há, né, uma parcela da sociedade brasileira que adere a esse tipo de ideia, né, tão deletéria, tão terrível para a população brasileira. A gente tem um fenômeno agora na Argentina, né, do candidato da extrema-direita, né, crescendo, liderando a corrida presidencial, o que é absolutamente nefasto para o Brasil, para a América Latina, sem falar para a Argentina, porque esse sujeito ele ataca a luta pela justiça social, ele defende o fim da saúde pública, do ensino público, né, venda de órgãos liberada, quer dizer, o sujeito é uma pessoa totalmente contra, né, a própria Revolução, antes da Revolução Francesa, né, os princípios básicos de convivência social, ele ataca. E isso certamente também tem reflexo no Brasil. Então, o Brasil precisa, sim, punir e cuidar para que a sua democracia esteja viva, e tem muita coisa para esclarecer, né? A gente viu ontem, no próprio depoimento do hacker, né, ele alega que o Bolsonaro disse que grampeou o ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, que um país estrangeiro, outro país, grampeou o ministro Alexandre de Moraes. Que país? Aonde se isso? Quer dizer, tem muitas coisas graves que precisam ser esclarecidas. De qualquer maneira, a gente sabe que há uma força internacional da extrema-direita que está atuando, né? Basta ver também, eu estava falando da Argentina, mas nos Estados Unidos, né, os estudos mostram que quanto mais o Trump digamos, apanha na justiça, né, é indiciado, mais ele cresce entre os republicanos e tem chances reais de se eleger novamente no ano que vem. Então, esse tema, essa luta pela democracia, pela justiça, pela igualdade, pela soberania, essencialmente, ela deve seguir, porque mesmo com a eventual prisão do Bolsonaro e do seu entorno, né, essa situação não vai estar resolvida. Quer dizer, a gente vai ter que continuar
apontando caminhos e mostrando que essa saída à direita é ruim para a civilização, é ruim para as pessoas, é ruim para o país. Aproveitando que você falou de uma possível prisão de Bolsonaro, vou trazer à tona aqui as declarações dessa última quinta-feira e sexta-feira do advogado do Mauro Cid. Ele deu entrevista a alguns meios de comunicação aí da grande imprensa, da imprensa hegemônica, falando de uma possível entrega de informações, né? Mas já recuou, falou que não tem a ver com joias, que... Como é que você está analisando tudo isso, Eleonora? Como é que a gente pode observar isso, se de fato vem algo de relevância que pode levar à prisão de Bolsonaro, ou que a gente ainda tem que ter 2 pés atrás para saber exatamente o que vai ser essa delação? Bom, acho que elementos para a prisão do Bolsonaro a gente já tem há muito tempo, como tinha elementos, né, para o impeachment lá atrás, quer dizer, mas isso precisa seguir, né, um processo legal, né, um processo que precisa ter as provas, as apurações, então talvez seja uma questão de tempo, mas acho que as mais de 700 mil mortes já seriam, né, mais do que uma justificativa, né, para cobrar na justiça, né, a punição desse cidadão, que não é nem cidadão, né, dessa pessoa, porque cidadania para ele não existe. Agora, essas declarações do Mauro Cid, advogado do Mauro Cid, eu acho que expressam o dilema, né, do próprio Mauro Cid, que era, né, a pessoa talvez das pessoas mais próximas ali do cotidiano do Bolsonaro, e que se viu, né, participou de uma série de irregularidades e de crimes que estão aparecendo. Ele, ao mesmo tempo, como militar, ele pode achar que deve obediência ao Bolsonaro, né? Ao mesmo tempo, o advogado já levantou que ele já apenas cumpria ordens, quer dizer, que ele iria delatar os crimes de Bolsonaro, então ele está nesse dilema. Certamente está havendo uma série de negociações aí nos bastidores. O envolvimento do pai dele foi um fator que desencadeou, né, segundo as informações aí divulgadas pela imprensa, desencadeou uma insatisfação dele, mas com Mauro Cid, sem Mauro Cid, quer dizer, é uma avalanche de informações, né, de dados, de provas que apontam para os crimes de Bolsonaro. E isso precisa passar pela justiça, mas pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas o importante é que a punição aconteça. E outra questão, Leonora, para a gente finalizar, é que no meio político parece que Bolsonaro não está mais resguardado pelos seus pares. Queria te ouvir também sobre essa questão no que diz respeito ao efeito político. Pro PL, o partido dele mesmo, nós vemos declarações de Valdemar da Costa Neto, que é o presidente da legenda, e dos seus pares. Como que você avalia também essa questão no meio político? Eu acho que o Bolsonaro está sendo descartado, né, pelos seus apoiadores no mundo político, e certamente vai ser descartado também pelas Forças Armadas que apoiaram essa candidatura. Essa candidatura do Bolsonaro não teria existido se não houvesse, né, um apoio explícito das Forças Armadas, a pressão explícita das Forças Armadas, inclusive naquele famoso tweet, né, que acabou resultando numa decisão do STF que retirou o presidente Lula da disputa. Então, as Forças Armadas contribuíram para a eleição de Bolsonaro e estão agora provavelmente no movimento de dissociação. Os apoiadores de Bolsonaro no mundo político, né, estão buscando o embarque até no governo Lula, né? Essa famosa reforma ministerial que está sendo discutido demonstra isso, quer dizer que os apoiadores de Bolsonaro buscam um lugar no governo. A gente não sabe exatamente com que propósito, se é mais republicano ou menos republicano, mas o fato é que há um desembarque geral, né, do Bolsonaro, o que não significa que a extrema-direita não esteja procurando, está todo dia, né, exposto, um outro candidato para encarnar essas ideias retrógradas, né, de retrocesso da sociedade. Conversamos com Eleonora de Lucena, jornalista e editora do site Tutameia. Eleonora, é sempre um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT.
Muito obrigada, Ana Rosa. Muito obrigada, Cosmo. Um abraço para vocês. Bom trabalho. Abraço. Abraço.